Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que a gente pode descobrir hoje quem é a verdadeira responsável por tudo que está acontecendo lá na Europa, ok? Pelo menos na opinião de alguns analistas, eu vou mostrar aqui para vocês os argumentos que eles estão utilizando e depois você me diz o que você acha. Estão dizendo aí, alguns analistas estão falando que a grande responsável por isso que está acontecendo é a Angela Merkel, a líder, alemã. Por que eles estão falando isso? Porque ela foi uma das que implementaram a dependência europeia da energia que vem lá de Moscou. Ela foi a protagonista que simplesmente intensificou todas as relações da União Europeia com o governo de Moscou e com isso, consequentemente, acabou financiando, mesmo que de forma indireta, todo o efetivo de Moscou que entrou em 2014 lá na Crimeia e que está entrando agora também no território de Kiev, ok? Você pode falar, mas isso aí é viagem e tal. A gente teve uma entrevista, na verdade não uma entrevista, uma reunião muito importante que aconteceu no ano de 2018. 2018 era o anterior presidente americano que estava no poder, né? E ele foi ter um encontro com o pessoal da OTAN. E nesse encontro do pessoal da OTAN, cujo vídeo eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, ok? Lembrando que aqui embaixo eu também deixo para você o link para você me seguir no Instagram. Você tem que me seguir no Instagram todos os dias, 1 hora de aula gratuita, 30 horas de aulas por mês gratuito lá. Me segue lá, todo mundo que está no YouTube tem que me seguir no Instagram, link aqui embaixo. E deixo o segundo link também aqui embaixo, que é o link para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso às minhas colunas. Tendo acesso às minhas colunas, você vai saber tudo de geopolítica internacional aí, porque toda semana eu trago conteúdos exclusivamente sobre geopolítica internacional e quem está acompanhando desde o ano passado, quando eu comecei essa parceria com a Gazeta do Povo, está super já ligadaço no que está acontecendo, ok? Além de ter acesso às minhas colunas assinando a Gazeta, você vai ter acesso às colunas de grandes expoentes do jornalismo nacional, como o Lacombe, Fiuza, Constantino, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia e muitos outros, tá? Links aqui embaixo. Então, em 2018, o presidente americano ele teve um encontro com o pessoal da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o time do Ocidente, né? E é contra esse time do Ocidente que Moscou está se defendendo, dizendo que está se defendendo ali, meramente impedindo que também Kiev se torne um aliado da OTAN e vire um problema ali para a integridade de Moscou, ok? Então, mais precisamente, no dia 11 de julho de 2018, houve esse encontro do presidente americano com uma equipe de oficiais da OTAN. Esse encontro foi gravado e o vídeo eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Eu infelizmente não encontrei esse vídeo legendado, mas é claro que se você pesquisar você vai achar matérias sobre isso em português. Nessa conversa, o presidente americano ele colocou na mesa algumas questões fundamentais para você entender o que está rolando lá hoje, ok? E para isso é muito interessante você perceber que é um tipo de conteúdo que a maioria não tem essa noção, tá? Mas lembrando, o primeiro artigo que eu escrevi na Gazeta do Povo no dia 20 de abril de 2021 foi exatamente sobre esse assunto do Nord Stream 2, o gasoduto que saía de Moscou e ia até a Alemanha, tornando não só a Alemanha, mas toda a União Europeia dependente de Moscou para a sua produção energética. Resumindo um pouco do que o presidente americano falou, ele falou coisas mais ou menos assim, eu traduzi aqui e separei algumas frases de maior efeito. Ele disse: é muito triste o que está acontecendo com a Alemanha, porque fizeram um acordo gigante de petróleo e gás com Moscou. Isso é muito desagradável. O que ele disse para o pessoal? Vocês deveriam estar se protegendo contra Moscou, mas vocês estão indo lá e pagando bilhões e bilhões de dólares para eles todos os anos para comprar gás deles. Bilhões e bilhões de dólares todos os anos. E o presidente americano falou, ex-presidente, eu acho isso muito inapropriado. E ele disse, sem falar que o ex-chanceler alemão é o cabeça da empresa de gasoduto que está trazendo gás de Moscou para cá, para a União Europeia. Então ele falou, isso é tudo muito estranho. E ele disse, se esse projeto realmente for para frente,
os alemães vão ficar com quase 70% da sua energia controlada por um fornecimento de Moscou. E aí ele entra num assunto muito interessante, que é o seguinte: a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ela é composta por 30 países. Naquela época eram 29, hoje são 30. E cada país contribui com uma porcentagem do seu PIB para financiar esse projeto. Financiar para quê? Desenvolver tecnologia, desenvolver proteção, desenvolver equipamentos bélicos, ok? Cada um contribui. E aí olha só o que o ex-presidente americano vai dizer. A Alemanha contribui para a OTAN com um pouco mais de 1% do seu PIB, enquanto os Estados Unidos pagam 4,2% do PIB, de um PIB muito maior, porque o nosso PIB é muito maior. E ele falou, eu não acho apropriado isso. Tá uma coisa muito errada. Por quê? Nós, os norte-americanos, estamos gastando uma montanha de dinheiro para proteger vocês de Moscou, mas vocês pagam bilhões a eles todos os anos. Isso é muito incoerente e ele vai dizer, isso já acontece há muitas décadas. Só que ele falou, até aqui, os outros presidentes nunca fizeram nada sobre isso. Ou talvez porque eles não entenderam o que estava acontecendo, ou porque eles não queriam se envolver nisso. Mas o ex-presidente americano disse, eu tenho que trazer esse assunto à tona, porque eu acho que isso é muito injusto com o nosso país, os norte-americanos, e inclusive injusto com os nossos contribuintes, ok? Porque ele conclui dizendo, se você olhar hoje, os alemães se tornaram dependentes de Moscou, pelo menos em termos de energia, e energia é fundamental, ok? Então olha só que interessante, os Estados Unidos mandando bilhões para a OTAN para proteger a União Europeia desse problema de Moscou e os alemães dando bilhões e bilhões de dólares todos os anos para comprar gás natural alemão. Foi por isso que o gás natural de Moscou, né? E foi exatamente por isso que o pessoal começou a falar, olha só, então no final das contas, quem foi a grande responsável por essa situação que a gente está vendo hoje foi a Angela Merkel, na hora que ela decidiu fazer isso. Quando ela colocou e transformou a Europa nessa dependência. Por quê? O que começou a ser falado? O tal do Environment, né? ESG, Novo Acordo Verde e por aí vai. O que eles falaram? Vamos acabar com a nossa produção de energia com carvão, porque carvão emite muito carbono e isso é ruim para o meio ambiente. Todo mundo, ok, legal. Vamos acabar também com a nossa produção nuclear. Ok. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai ficar dependente de Moscou. Pô, pelo amor de Deus, ok? Então é exatamente por isso que muitos analistas estão dizendo que, no final das contas, um dos grandes responsáveis por essa encrenca que está acontecendo na Europa foi essa mulher e o seu país que decidiu fazer isso. Por quê? Financiaram o país. Financiaram com bilhões e bilhões, enquanto os americanos estão pagando para proteger de Moscou, eles estão pegando o dinheiro que os americanos mandam e mandando para Moscou. Isso, por incrível que pareça, não é diferente do que já aconteceu no Brasil. Você lembra quando aqui no Brasil, numa época, a gente pagava os impostos, mas os impostos iam para financiar o quê? Porto lá não sei aonde, metrô lá não sei aonde, projeto de não sei o que lá não sei aonde. Aí os caras mandam para o Brasil o quê? Os cubanos mandavam para o Brasil o quê? Os médicos. E aí o governo do Brasil dava 10 mil reais para cada médico. O médico ficava com 1.000, 9 mil e ia lá para os cubanos. Ou seja, é fazer a gente de papel de bobo. E por incrível que pareça, não era só o Brasil e o contribuinte brasileiro que estava fazendo papel de bobo, não. Hoje você acabou de descobrir que o contribuinte americano também fez muito papel de bobo. Por quê? Pagou impostos para financiar a OTAN, para proteger a OTAN da sombra de Moscou, enquanto isso a OTAN está dando dinheiro para Moscou. Olha só o nível da incoerência. Esse é o nível de incoerência do mundo. E aí eu pergunto para você, você concorda com esses analistas dizendo que a Merkel e os alemães foram em grande parte responsáveis por essa encrenca? Deixe sua opinião aqui embaixo, ok, pessoal? A gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês aqui sempre. Fica o convite para todos vocês que estão no YouTube me seguirem no Instagram e também o convite para você assinar a Gazeta do Povo, ter acesso às minhas colunas semanais que são publicadas todas as terças-feiras à noite e não só as minhas colunas, as colunas de grandes expoentes de jornalismo nacional como Lacombe, Fiuza, Constantino, J.R. Guza, Alexandre Garcia e muitos outros. Links aqui embaixo. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Deus nos livre aí
dessa encrenca lá na Europa, em nome de Jesus. Um abraço, galera. Valeu!